Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bem, dentro do possível, né? Mas eu tô com a voz um pouco fanha, então eu peço a compreensão de vocês. Ai, Larissa, o que você tem? Nariz entupido, apenas isso. Eu não sinto mais nada além disso. Pode ser que seja uma alergia nova que a idade trouxe pra minha vida. Não vai ser a primeira coisa bizarra que meu corpo tá resolvendo se rebelar contra mim perto dos 30 anos, mas né, vamos que vamos. Esse é mais um episódio de tema semi-aleatório ou mais ou menos organizado. Não sei quantos de vocês ouvintes me acompanham lá no Instagram, o @filme.da.semana, mas se vocês me seguem há algum tempo, devem ter reparado que desde o final do ano passado houveram algumas mudanças significativas lá na página. Eu deixei as coisas um pouco mais organizadas, um pouco mais humanizadas, apareci um pouco mais nos stories e também comecei a cobrir algumas cabines de imprensa. Para quem não sabe, cabine de imprensa é uma sessão especial que acontece antes da estreia de um filme para veículos de imprensa, blogs, youtubers, eles assistem o filme e produzem conteúdo sobre ele. Por isso que quando lança algo, né, as estreias no cinema aqui do Brasil são de quinta-feira e já tem, o filme acaba de chegar e já tem conteúdo sobre ele, já tem crítica no jornal, já tem matéria na TV, porque essas pessoas elas tiveram esse acesso antecipado. Essas cabines elas acontecem presencialmente nas capitais, geralmente, principalmente Rio e São Paulo. Vamos ser sinceros, é esse o eixo que importa para muita gente, né? Mas com a pandemia, alguns lançamentos eles começaram a ganhar cabines online por causa da pandemia e isso valorizou um pouco os produtores de conteúdo de fora desse eixo e eu me incluo nisso. Lembrando que ninguém recebe nada puramente por cobrir cabine. Tipo, os estúdios não pagam as pessoas para verem o filme e falar deles. O que acontece é que os estúdios liberam esse acesso antecipado para pessoas que produzem conteúdo ou que trabalham em veículos de comunicação, para que essas pessoas, esses veículos, produzam conteúdo sobre os filmes, né? E é uma troca, né? Você vê o filme em troca de você criar algum conteúdo. E assim, não existe uma pressão para falar bem, não existe a compra da crítica, né, que o pessoal fala, mas existe esse compromisso de você criar um conteúdo e criar awareness, né, que o pessoal chama. Isso é você deixar as outras pessoas cientes de que aquilo tá acontecendo, que aquele filme é uma estreia. É isso, sabe? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Para quem tá começando essa vida agora, eu sugiro ir atrás das assessorias de imprensa dos estúdios, distribuidoras e streamings, porque é essa galera que cuida da parte de logística de imprensa e marketing de influência, essas coisas. Todas as cabines o que eu consegui foi com a Cine, inclusive obrigada por essa parceria que está rolando aí, né? E todos os filmes que chegaram para mim, que chegaram em cabine online, tem uma distribuição muito limitada, então eles nem chegam aqui na minha cidade, para vocês terem uma ideia. Se não fosse a cabine, eu não ia ter a chance de prestigiar esses filmes. E nisso eu consegui ver filmes muito, muito bons, como A Felicidade nas Pequenas Coisas, que foi o filme do Butão, indicado no Oscar de filme internacional, que é uma joia, é um filme lindíssimo, com a fotografia de cair o queixo, que tá agora no catálogo do Belas Artes à la carte, para qualquer pessoa ver. Que for assinante, claro. Eu também conferi o nacional Mar de Dentro, que é um filme super intimista sobre a maternidade, com seus altos e baixos, como as ondas do mar. Olha que poético isso. E esse filme também chegou num circuito super limitado e já saiu de cartaz, provavelmente, porque faz algum tempo já. E eu não sei se vai chegar em algum streaming, quando vai chegar em algum streaming, né? O que é uma pena, porque é um filme muito bom. Todos esses filmes que eu tô falando tem posts lá no Instagram, @filme.da.semana. Alguns são dirigidos por mulheres, como o Mar de Dentro, então eu coloquei como parte desse projeto que eu faço de 52 filmes por mulheres. Toda semana tem um post com uma dica de filme justamente dirigido por uma mulher, então dei sorte de calhar algumas direções femininas. Mas os outros filmes, eles têm posts só deles, com as minhas impressões dos filmes. Mas aí que tá. De janeiro até agora, eu assisti uns 6, 7 filmes. Dava pra ter sido mais, mas é que nem sempre eu consigo conciliar o meu trabalho de fato com o trabalho da produção de conteúdo e, enfim,
eu não pego cabine que eu sei que eu não vou dar conta, né? Não acho legal isso. Mas o fato é, todos esses filmes eu gostei. Pelo menos eu gostei. Teve uns que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, mas no mínimo eu gostei. E mesmo quando eu não amo muito o filme, eu consigo focar nas coisas que eu gostei e deixar uma crítica um pouco mais simpática, mesmo colocando a minha nota no final e sendo uma nota 3 estrelas, que pra mim não é uma nota ruim, porque é acima da média, mas muita gente acha que é uma nota ruim. Pra mim é uma nota média, pra um filme médio, que eu gostei médio. Mas enfim. Porém, quando eu não gosto de alguma coisa, quando eu não gosto de algum filme, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer uma postagem simpática, eu só fico extremamente ranzinza. E isso nos leva ao tema central desse episódio, porque eu resolvi fazer um episódio ao invés de fazer só um post, porque eu acho que as nuances da fala humana talvez expressem melhor os meus sentimentos do que simplesmente escrever. Semana passada eu assisti um filme na cabine que chama Águas Selvagens. Ele é uma pauta quente, gente. Eu tô gravando esse episódio na quinta pra ir no ar no sábado de um filme que eu assisti fim de semana passado e já tá nos cinemas. Ele estreou hoje, né? Então é essa quinta, então ele já tá disponível nos cinemas, da onde chegar, aqui em Bauru não chegou, como surpreendendo ninguém, né? Mas enfim. Águas Selvagens é uma coprodução entre Brasil e Argentina. Ele é um thriller de investigação que se passa na Tríplice Fronteira, dirigido por Rolly Santos, que é argentino, e estrelado pelo Robert Beridinelli, que é uruguaio, mas é radicado aqui no Brasil. Porém, o personagem dele é argentino, pelo menos que eu tenha entendido. E olha, o filme, ele é bem confuso, tipo, ele quer parecer inteligente, no começo ele vai dando um close em umas coisas que você fica, isso vai ser importante, essa pessoa é assim porque é assado, mas no final parece só aleatório, sabe, a atenção que a câmera dá para as coisas, porque é meio errático, assim, essa parte da investigação, ela dá 500 voltas e meio que não chega, ela chega, mas não chega, sabe? A história é uma velha conhecida do gênero, um ex-policial que quer se aposentar, mas aparece um trabalho para ele que vai ser justamente o dinheiro que ele estava precisando, então ele vai lá para a fronteira investigar um assassinato que aconteceu. Só que nada é tão simples, no meio das investigações ele se depara com um monte de treta, assim, gente, coisa horrorosa, uma rede de tráfico humano e coisas piores ainda, enfim, né? Você já deve imaginar pra onde essa história vai levar. E pois é, eu já imaginava que essa história ia pra esse caminho com 10 minutos de filme. E é um filme de 1h40, se não me engano, então, né, enfim. Ele também é todo estranho, porque ele é gráfico em algumas escolhas, mas não em outras, sabe? Não tem muito uma uniformidade, não tem um padrão que se mantém no começo, meio e fim da trama. E a narrativa também é toda bagunçada, tem muito personagem, ele tem muita volta pra justificar esse tanto de personagem e umas tramas paralelas que não acrescentam em nada à história principal, né? Porque quando você tem uma história principal e tramas que elas correm em paralelo, elas servem pra alguma coisa. Trama paralela não serve só pra ter o núcleo de humor, não é uma novela que você tem um núcleo de humor só pra dar aquele alívio cômico. Não, as tramas paralelas, elas ajudam a trama principal de alguma maneira, e no final elas vão fazer sentido, seja pra gente entender melhor as motivações dos personagens, ou porque as ações vão estar interligadas. E aqui não, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo e você acha que as coisas vão pra um lugar e elas não dão em nada e é meio que isso. Mas se fosse só isso, ia ser mais um filme esquecível, mas isso nem foi o que mais me incomodou em tudo isso. O que me fez odiar esse filme foi o tratamento das personagens femininas. A gente tem 3 mulheres em destaque, que são todas atrizes brasileiras. Eu achei curioso, porque, assim, é uma coprodução entre Brasil e Argentina, mas o diretor é argentino, a história se passa principalmente na Argentina, a maior parte do filme é falada em espanhol, mas eu achei curioso que as 3 personagens femininas são atrizes brasileiras fazendo personagens. 2 são brasileiras, uma eu não tenho muita certeza, porque ela fala espanhol umas horas, fala espanhol muito bem, inclusive.
E eu fiquei meio perdida sobre da onde que ela veio, porque, né, o filme ele não se dá muito ao trabalho, né? Mas enfim, essas 3 personagens, elas poderiam ser trocadas por qualquer coisa, porque elas não têm nenhum aprofundamento e elas só estão lá pra serem sexualizadas, basicamente. As 3, elas têm cenas de nudez, ou em contexto sexual, às vezes nas duas coisas, e uma delas é supostamente menor de idade na trama, né? E elas só servem como acessórios tanto para os planos do protagonista ou dos antagonistas. E é meio que isso, você podia trocar qualquer uma delas por um colar bonito, que ia meio que ser isso, sabe? Até que tem uma delas que tem um papel um pouco maior, assim, mas é meio que isso, parece que ela só é mulher pra poder ficar pelada, sabe? É isso que eu quero dizer quando eu não gosto. Quando você pensa, esse papel tanto faz ser um homem, ser uma mulher. Não, é porque, né, tem esse envolvimento com esse outro personagem. Ai, enfim, eu não gostei. E eu não tenho nada contra a nudez. E nada contra uma cena de sexo que vá agregar a história, ou que vá agregar a história do personagem, mas ela tem que ser bem feita, sabe? Não é o caso aqui. Foi gratuito demais, sabe? Tem uma cena que... Eu vou contar, gente. Vou contar a coisa do filme. Tem uma cena lá que um cara tá presenciando uma briga de um casal, de uma dessas personagens e do outro cara. Aí parece que ele bateu nela. A gente não vê a ação acontecendo, mas depois a gente vê ela com o olho roxo, chorando na cama, falando com esse cara do hotel. Aí ele fica meio que consolando ela fala, tá bom. Aí ela levanta e vai tomar banho. Aí a gente vê a cena dela pelada tomando banho. Aí é meio que isso, sabe? Tipo, por quê eu estou vendo isso? O que isso acrescenta na trama? Nada. Esse filme inteiro assim. Isso sem falar nas cenas de ação, com briga e perseguição que parece novela da Record. Aquele picotamento que você não consegue entender nada, dura vários minutos e no final não importa. Porque o que importa é o que vai resultar daquela cena, que nem importa tanto pra trama, porque você nem sabe o que tá acontecendo mais na trama, porque ela quer ser tantas coisas que se chega esse momento você nem sabe o que tá acontecendo. Eu não sabia mais o que tava acontecendo. Perdidaça. Isso que eu fiquei confusa, porque, tipo, essas cenas de violência eles não mostram, eles deixam implícitos, mas aí eles não têm nem um pouco de vergonha de mostrar, tipo, os resultados da violência. Ou quando eles acham o corpo tá todo mutilado, mas aí você tem close no corpo mutilado, mas na hora do pessoal brigando não mostra nada, aparece aqueles truques pra esconder violência de filme com classificação indicativa baixa, sabe? Então eu achei adicionando a parte da inconsistência que eu falei. O filme, ele em nenhum momento se propõe em inventar a roda, mas ele também falha um pouco como entretenimento. Então, não entendi muito bem quem é o público-alvo, mas às vezes você pode assistir, pode gostar, mas eu não recomendaria esse teste. Enfim, essa foi a minha crítica. Eu espero que o pessoal da assessoria não me odeie. E eu espero ter feito um serviço de utilidade para vocês, ouvintes. Geralmente eu incentivo as pessoas a assistirem os filmes, até os que não funcionam comigo, porque pode ter um efeito diferente com outras pessoas. Todo aquele papo que a gente teve lá no episódio 106. Mas... não sei, eu acho que esse aqui ele é puramente ruim. Eu conversei com outras pessoas que cobriram a cabine, criadoras mulheres, né? No caso, elas tiveram impressões muito parecidas com a minha. Mas, enfim, né? Tanto o Brasil quanto a Argentina, eles têm um cinema muito mais rico e com muito mais opções que talvez valham mais o seu tempo. Para finalizar esse programa, depois de tudo isso que eu falei, eu agradeço novamente a Cine Assessoria e a Imagem Filmes pelo convite da cabine. É sempre um prazer e eu tenho certeza que os filmes futuros vão ser melhores. Porque assim, se for pior, vai ser complicado, né? Acho complicado ser um filme pior que esse. Mas enfim, acontece. Às vezes a gente precisa assistir uns filmes não tão bons para construir faro, senso crítico, para lembrar que nem todo filme vai mudar sua vida e tal. É importante ver coisas diferentes para sempre ficar com a mente afiada, né? Dito isso, eu volto a frisar a importância de prestigiar o cinema nacional e o cinema independente nas salas de cinema.
Eu sei que tem um problema enorme, tanto de distribuição quanto de gerenciamento de salas e horários, sem falar na crise econômica que estamos vivendo, mas, mesmo assim, se vocês tiverem a oportunidade de prestigiar esses filmes menores, ajuda os cinemas a entenderem que ainda existe público para esse cinema e, consequentemente, faz com que futuros lançamentos cheguem em mais salas. Porque acaba sendo uma bola de neve, né? Tem filmes que até chegou aqui em Bauru, filmes menores, mas aí o pessoal coloca, tipo, uma sessão às 11 da noite. Aí o que acontece? As pessoas não vão porque é muito tarde. Ah, eles falam, tá vendo? As pessoas não querem ver esse filme. Então nunca mais trazem filmes do tipo, sabe? Então acaba sendo uma bola de neve, né? Espero que tenham gostado desse episódio. Sigam a gente lá no Instagram, o @filme.da.semana. Não que eu larguei essa última semana, mas eu não apareci tanto quanto eu costumo aparecer, mas eu prometo que vem coisa boa por aí. Eu prometo que foi só uma semana, assim, o Mercúrio retrógrado. É Mercúrio retrógrado? Algum planeta retrógrado aí, e infelizmente eu tenho sentido resultados na minha vida, porque foi uma semana bem cansativa. Mas vamos que vamos. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso vocês queiram fazer alguma contribuição com o meu trabalho, independente, tal, qualquer doação é bem-vinda. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.